Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre o compromisso de Deus com aqueles que o servem. Todas as pessoas que têm o compromisso de respeitar os mandamentos de Deus, não desobedecendo às regras que são impostas, irão naturalmente colher coisas boas com isso. As coisas boas são as graças que nós conhecemos muito bem. E as graças não são bens materiais. Nós temos que compreender que as graças são direcionadas ao posicionamento nosso diante da sociedade em relação à nossa saúde, à nossa vontade de nos dedicar, aos compromissos que nós temos com o nosso irmão, que nos atrai coisas boas no nosso dia a dia. É Deus que irá nos direcionar a essa prática desse amor e com isso receberemos os resultados através das graças de Deus. Exemplos que nós podemos dar é quando nós praticamos um compromisso de ser uma pessoa honesta e trabalhadora. Se você é honesto e trabalhador nas suas pequenas atitudes, alguém diante da sociedade vai acabar vendo isso e te dará uma oportunidade exatamente porque você é uma pessoa honesta e trabalhadora. Aqueles que não são honestos e trabalhadores e que conseguem alcançar essas graças, no meio do caminho acabam as perdendo porque acabam se corrompendo e cometendo pecados. E quando cometem pecados, são desmascaradas e acabam perdendo as suas oportunidades. E nós podemos notar isso na nossa primeira leitura, falando sobre Israel, que acabou descumprindo os mandamentos de Deus e assim Deus colocando diante deles uma estrutura que eles poderiam acabar sofrendo por causa dos pecados que eles haviam cometido contra os mandamentos de Deus. Ele nos cita até mesmo Sodoma e Gomorra, que andava nos caminhos de Deus e de repente passou a ser uma cidade que não tinha quase ninguém que era voltado ao amor de Deus, mas que vivia corrompida quase totalmente pelo pecado. Apenas uma mínima quantidade de pessoas puderam se salvar, como nós conhecemos muito bem a história, que a cidade foi totalmente destruída e um profeta, mais sua família, conseguiu fugir, porém, durante a sua fuga, a sua mulher acabou olhando para trás e se tornando uma estátua de sal. É o que nos mostra que, quando nós temos um compromisso com aquilo que Deus nos convida a viver, nós temos que ser firmes e fiéis. O que nos mostra exatamente a nossa primeira leitura. Israel não foi firme e forte com o seu compromisso diante daquilo que Deus os convidava a viver e iria sofrer as mesmas punições que Sodoma e Gomorra sofreu. Talvez não da mesma forma que Deus agia de formas diferentes diante do povo no qual ele administrava. A administração de Deus era exatamente através dos profetas, que era com quem ele tinha essa conversa, esse diálogo para poder tentar ajudar a comunidade, ajudar as pessoas a se direcionarem de forma correta. Hoje nós temos Jesus Cristo. Depois da vinda de Cristo, os profetas deixaram de tomar esse posto para que Cristo tomasse o posto de todos eles. Então a nossa referência hoje para todos os santos que nós conhecemos, para os padres, para os pastores, todas as pessoas que tomam um direcionamento voltado ao cristianismo, eles pegam Cristo como referência para poder evangelizar a palavra de Deus. Então, nosso compromisso é com Jesus Cristo que nos trouxe o ensinamento. É claro que amando a Deus sobre todas as coisas, tanto que Cristo foi enviado por Deus para que nós pudéssemos ouvir o que Deus gostaria que nós soubéssemos para aprendermos a viver da forma correta, para alcançar assim a salvação e o reino dos céus. Então, obedecendo aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que os discípulos deles nos trouxeram depois da sua morte e aquilo que é dito na nossa palavra, na nossa Bíblia, facilmente nós alcançaremos a nossa salvação. É claro que a gente vai ouvir muita coisa por aí, como as pessoas dizendo a Bíblia foi distorcida, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo outro, mas se nós pegarmos o contexto, mesmo as traduções, nós notaremos com muita facilidade
que a única coisa que Cristo ensina, sem distorções nenhuma, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a ti mesmo. Não é nada de sobrenatural quando nós olhamos esse contexto. O que há de sobrenatural é a manifestação do Espírito Santo. É claro que isso é um passo a mais que nós precisamos de dar na nossa fé. Porém, aquele que consegue simplesmente respeitar os mandamentos de Deus já tem o seu lugarzinho no céu, já tem o seu lugarzinho no reino, onde que é convidado a viver. Então, se você quer dar um passo a mais, além dos compromissos com o respeito dos mandamentos de Deus, se envolva mais com conhecimento. Se envolvendo com conhecimento, você compreenderá que deve voltar-se ao Espírito Santo. Mas, respeitando os mandamentos já é um grande passo na sua vida. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O refrão do nosso Salmo Responsorial é o seguinte: na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Justiça, como nós sabemos muito bem, é quando nós praticamos a verdade na vida do nosso irmão. Exemplos, nós podemos citar uma infinidade deles que nós convivemos no nosso dia a dia. Um exemplo que posso dar e citar que é muito prático na nossa sociedade de hoje são os nossos tribunais, que nós conhecemos muito bem, onde são levadas pessoas criminosas para serem julgadas pelos seus crimes. Isso acontecia até mesmo nas histórias que nós vemos no contexto bíblico de Salomão, onde ele fazia esses tipos de julgamento. O julgamento, quando ele é feito com sabedoria, ele é feito com justiça. E para nós compreendermos o que é justiça, nós temos que compreender o contexto histórico do problema que nós temos que resolver. Muitas vezes, superficialmente, nós tentamos resolver algo que acaba nos induzindo ao pecado, porque nós não buscamos o conhecimento direito das coisas que estavam acontecendo. Esses dias mesmo, acabei presenciando uma pessoa cometendo uma situação muito parecida com esse tipo de injustiça. Haviam duas pessoas no trânsito brigando e uma pessoa foi separar a briga e acabou violentando e batendo na pessoa que não era culpada do início da briga, que ele estava apenas tentando se defender de uma situação problemática. Então, não houve o conhecimento de um problema que estava acontecendo e houve a agressão de uma pessoa inocente, havendo assim a injustiça com uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação e o problema ocorrido. Essa briga, é claro que foi uma briga de trânsito, a gente conhece muito bem que os nervos ficam à flor da pele das pessoas, algumas pessoas conseguem se controlar e outras não, e essas que não conseguem se controlar, às vezes partem para a agressão. E foi exatamente essa situação. A pessoa que partiu para a agressão tentou violentar o outro, que tentou se defender, e veio um terceiro e bateu na pessoa que está tentando se defender de um problema que ele estava tentando apaziguar da melhor forma possível. Então, a justiça que nós temos que praticar é exatamente buscando o conhecimento. Se você busca o conhecimento, será mais fácil você julgar as pessoas. Salomão fazia exatamente isso. Uma das histórias de Salomão nos mostra muito bem que Salomão pediu que havia uma briga entre a questão de um filho. Se o filho, duas mulheres falando que o filho era delas, uma criança, e duas mães dizendo que o filho era um delas, e apenas uma poderia ficar com a criança. Então o rei Salomão, com sua sabedoria, pediu que partisse a criança ao meio e entregasse metade para cada uma das mães. Porém, uma delas abriu mão e deixou que a outra ficasse com o filho. E foi assim que Salomão percebeu quem seria a mãe verdadeira, porque aquela que é a mãe verdadeira não admitiria que retirassem a vida do seu filho para poder dividi-lo em partes para cada uma das duas. Então, nós temos que ter essa sabedoria no nosso dia a dia para enfrentar os nossos problemas, os nossos pecados, tudo aquilo que nós temos que, como situações conturbadas na nossa vida. E sempre teremos probleminhas pequenos como probleminhas grandes. Então, pegando com sabedoria
analisando. Se você tem dificuldade de compreender uma solução para o problema, ore a Deus. É orando que Deus se manifesta na nossa vida através do Espírito Santo, nos mostrando um melhor caminho. A reflexão também ajuda muito. Quando nós pegamos e fazemos uma reflexão do problema, colocamos na balança para avaliar qual a melhor condição, qual a melhor situação, aquilo que favorece mais aos mandamentos de Deus, é que você deve praticar. Sempre favorecendo amar a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Faça isso e você agirá com justiça com seus irmãos. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar a história em que Jesus estava na barca dormindo durante uma grande tempestade e seus discípulos estavam extremamente desesperados porque acreditavam que o barco iria afundar e todos iriam morrer. É claro que essa é uma situação que nos mostra um problema, é quando as pessoas estão enfrentando situações muito difíceis na vida. E nós passamos por isso constantemente. Às vezes dentro da nossa casa nós temos esse tipo de problema. Passamos por situações que achamos que a nossa família será destruída, que perderemos o nosso emprego, que a nossa vida irá acabar, que não iremos conquistar mais nada, que não seremos ninguém e assim por diante. É a hora que nós entramos em desespero. É como aconteceu com os discípulos de Cristo, que estavam naquela barca e entraram em desespero por causa de uma tempestade. E nós também temos as nossas tempestades e entramos em desespero como eles entraram em desespero. Cristo, diferente disso, estava até mesmo dormindo, tranquilo e calmo, não estava preocupado com aqueles problemas, porque Cristo sempre favoreceu e sempre fortaleceu o seu espírito. Então ele não tinha preocupação em perder a carne, porque a morte o levaria ao Pai novamente. E ele estava tranquilo com aquilo porque ele sabia que estava andando corretamente. Quando nós andamos corretamente, nós não nos preocupamos em morrer e perder a nossa carne, porque depois retornaremos a Deus Pai e iremos para o paraíso junto com Ele. Por isso, Cristo não estava preocupado e estava dormindo tranquilo com a cabeça recostada sem sofrer com os problemas. O que é diferente de nós. Quantas vezes nós temos dificuldade de recostar nossa cabeça no nosso travesseiro e dormir bem, porque acabamos consumindo os nossos problemas para a nossa vida. Nós temos esse hábito de, quando nós temos um problema, seja no nosso trabalho, seja na nossa rua, seja no trânsito, seja com um familiar nosso, e nós trazemos aquilo para a nossa casa e não conseguimos ter uma boa noite de sono. Nós somos convidados a ser como Cristo. Quando estamos diante do nosso problema, diante de alguma tribulação, alguma tempestade, não podemos sofrer. Temos que recostar a nossa cabeça e dormir tranquilamente, esperar que o outro dia venha para poder dar continuidade com a prática dos mandamentos de Deus. Se você pratica os mandamentos de Deus, não existe tribulação, tempestade, nada que possa te derrubar. E a sua preocupação nunca será direcionada a morrer, porque uma das grandes preocupações de todos nós que vivemos no plano terrestre é exatamente de perder a carne. Porém, como dizia um padre muito famoso da Canção Nova, quem quer ir para o céu? E às vezes muitas pessoas levantam a mão e dizem que querem ir. Porém, só iremos para o céu se nós morrermos. Então, a morte é uma necessidade que faz parte da nossa carne. Porém, no momento certo. Nós também não podemos querer adiantar isso como Judas fez. Judas Iscariote tirou a própria vida. E isso é incorreto, porque nós temos que ter amor à nossa vida, porque ela é um tempo de preparação para o reino dos céus. Então, prepare-se da forma correta, ame o próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, imite a Jesus Cristo praticando o amor, respeitando as pessoas, sendo uma pessoa exemplar dentro da sua sociedade, para assim, quando a morte o acometer, você esteja em paz. E é a paz que Cristo sempre nos convidou a viver. Estando em paz,
é garantia de estarmos no reino dos céus, é garantia de alcançarmos a nossa salvação, porque aquele que tem paz ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. É uma prática difícil por sermos pecadores, por sermos gananciosos, por sermos pessoas que nos achamos melhores do que os outros, mas é uma necessidade constante de dia após dia de tentarmos transformar em pessoas melhores, de sermos como Jesus Cristo foi. No mais, essa é a nossa reflexão da nossa liturgia da palavra de hoje e vou dar uma passadinha nos nossos comentários do vídeo de ontem. Os nossos comentários do nosso canal aqui do vídeo de ontem são os seguintes. Aqui nós temos o comentário da Doreci Nascimento que nos mandou: boa tarde, missionário. Graças a Deus estou bem melhor. Tive que ir ao hospital. Um vizinho botou fogo em folhas de fruteiras. Então passei a noite com muita dor de cabeça. Me faltou ar, tive que baixar para o hospital. Muita saúde e felicidade para ti e tua família e todos que fazem parte desse canal que rezam uns para os outros. Amém, Doreci Nascimento. Melhoras para você. A Beatriz Costa nos mandou aqui: gostei muito da reflexão de hoje. Temos que pedir forças para Deus para atravessar os problemas com mais facilidade. Exatamente, a gente tem que estar sempre em oração, que a oração é a forma de nos comunicar com Deus. A Penha Jacomini Valim nos mandou: o Senhor tem misericórdia de nós, tem piedade, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Ele é misericordioso, Ele nos dá a bênção, Ele é nosso Pai. Exatamente, Penha Jacomini. Deus é misericórdia, tanto que a nossa palavra diz que Deus é um mar de misericórdia e o nosso pecado é apenas uma gota derramada nesse mar da misericórdia. A Márcia Souza nos diz aqui: verdade, missionário, só fortalecemos nas dificuldades. Exatamente, as pessoas, infelizmente, nós escolhemos muitas vezes nos fortalecer nas dificuldades. Às vezes nós poderíamos nos fortalecer através do exemplo e através do amor, mas geralmente nós escolhemos nos fortalecer pela dor. O Adilson nos mandou: amém, amém, Adilson, que a paz esteja contigo. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo. Os humilhados serão exaltados. Certamente que tenho minhas fraquezas, mas estou tentando superá-las, um pouco a cada dia. Não é fácil, mas com fé vamos seguindo. Doreci Nascimento, colocarei você em minhas orações também. Desejo uma semana abençoada a todos. Amém. Muito bonito isso, né? A Odete Sobral está colocando aqui a nossa amiga Doreci Nascimento em suas orações e peço a todos que façam o mesmo. A Cláudia Barbosa nos mandou aqui: bom dia, que tenhamos uma semana abençoada por Jesus Cristo. Gratidão, amém. Que assim seja, Cláudia Barbosa. A Adélia Santo nos mandou: bom dia, missionário, obrigado por seus ensinamentos. Me ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Peço oração para o meu filho Laércio. Todos nós aí possamos colocar hoje em nossas orações o Laércio, o filho de Adélia Santos. A Milena nos mandou: amém. Que assim seja, Milena, amém. Tá aqui, cadê? Tá aqui, a Márcia Souza nos mandou: amém, eu creio, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Obrigado. Uma palavra da nossa Bíblia. A Astéria Maria também nos mandou aqui essa reflexão aqui do dia 28, mas eu não li ela ainda. Tá aqui: olá, boa tarde, que Deus abençoe sempre em suas orações, e muito bom ler e ouvir. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Eu peço uma oração para sobrinho da Márcia Souza. E faço por eu perdi um irmão para o alcoolismo. Foi muito difícil. E que Deus abençoe ela
e seu sobrinho. Amém. O José Antelmo está colocando aqui em oração a Astéria Maria também, as dificuldades que ele passou, teve as suas tribulações, ele é solidário, ele se coloca no lugar dela, e a gente tem que fazer exatamente isso. Cada um tem as suas dificuldades, as suas tribulações, todo mundo tem as suas dificuldades de enfrentar os seus problemas da sua forma. Às vezes nós notamos muito bem isso, que as pessoas às vezes sofrem depressões, e tem pessoas que acham que aquilo é frescura, que aquilo não é nada, que aquilo é falta de serviço, e nós sabemos muito bem que é um problema social que nós estamos tendo dificuldade de enfrentar nos nossos dias de hoje. É claro que cada um tem que se reconhecer com seus problemas, buscar cura para isso, seja um tratamento com um médico, um psicólogo, seja com quem for, seja dentro da igreja, com um padre, com um pastor, aonde ele achar que é melhor encontrar uma forma de ser ajudado. Mas ele tem que reconhecer que está caindo em depressão e o quanto antes procurar tratamento para isso. Mas o errado que às vezes algumas pessoas fazem é de julgarem que o que aquela pessoa tem não é aquilo que ela acredita ser ruim. Porque cada um sofre de uma forma, cada um encara os problemas de uma forma. Então a gente tem que ter respeito com as diferenças que o outro tem, com os problemas que o outro tem. E acima de tudo, aquele que tem um problema na sua vida tem que fazer o máximo para não ficar se fazendo de vítima e procurar solucionar os seus problemas, encontrar fórmulas e soluções para poder encarar de frente aquilo que está o incomodando e trazendo para ele uma vida sem paz. A paz que Cristo nos convida a viver é aquela que nós deitamos, colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos tranquilamente, assim como Cristo dormia na sua barca diante de todas as tempestades e tribulações que ele enfrentava. No mais, esses foram os nossos comentários de hoje. A gente agradece o carinho de todos e que a paz de Cristo esteja com cada um de vós.